Nossa, coisa mais linda, ó. Eu era tão feliz quando eu era Não, só velho, não é junto. possível. Júlio, vai, para livrar de confusão, e apresenta. É normal. Tá, vamos lá. Como a gente já disse, Coisa aí, vai, pelo amor de Deus. vou Não usar vai dar ruim de novo isso aqui. o barra barra e vou dar um Ctrl V. O que acontece? Questão a gente já está usando aqui até um comentário, que a gente estava acabando de explicar. Aí nós vamos usar aqui, tá? Vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso calcular o valor de x mais o valor de y. O que eu vou fazer? Eu vou declarar o tempo inteiro, tá? Eu vou declarar em real. Para ficar mais simples, eu vou declarar em real, vai. Real x y, vírgula, soma. Uma dica que eu dou para vocês é que quando você eu não sei a conjugação do verbo correto, mas quando vocês for criar Quando você for. quando vocês forem criar uma variável, criem com nome simples para vocês, tá? Por quê? Porque é muito fácil você se confundir com x e com y. É muito mais fácil vocês é muito mais fácil você se confundir com x e com y do que com RESP 1, RESP 2, porque fica mais. Dá para entender melhor. Mas como a gente está fazendo aqui simples, a gente vai fazer assim com x e com y, tá? Eu vou pedir para o programa ele escrever, né? E o que ele vai escrever? Ele vai escrever isso daqui. Digite. Espera aí que tá bugado. O primeiro valor. Como o Felipe já disse, é muito comum você, quando você está programando, às vezes você nem se ligar e você está realmente conversando com você mesmo. Quando você está escrevendo código. Eu mesmo faço isso toda hora, até quando eu estou escrevendo, até quando eu estou programando em Java, eu faço às vezes sem querer. Então o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir para ele ler a variável x. Resumindo, eu vou lá, venho aqui, boto o x. Beleza. Ele vai ler a variável x. Então quando eu der run aqui, ele vai, ó, digite o primeiro valor. Eu vou lá digitar o primeiro valor. E aqui, a partir desse momento aqui, a variável x passou a valer 5, tá? Mas agora a gente vai ignorar isso e ele vai, peraí, deixa eu cancelar. Agora a variável x não tem valor nenhum, por exemplo. Aí eu vou vir aqui e escreva, digite, digite o segundo valor. Deixa eu só botar aqui direitinho. O que eu vou fazer? Eu vou usar exatamente a mesma situação da última. Eu vou pedir para ele ler. Leia Y. Então, a partir de agora, toda vez que eu iniciar o programa, ele vai fazer exatamente isso aqui. Ó. Ele vai pedir para mim digitar o primeiro valor. Peraí, o nome de variáveis é obrigatório. Na verdade, não. Pode ser de qualquer jeito. A única regra que tem é que não pode ser, por exemplo, uma variável maluca. Peraí. O nome não pode ser uma variável. Por exemplo, não pode. Ué, porque não tá apagando, meu Deus. Não tá apagando. Ah, tá, porque eu tô. Desculpa. Mas, ó. Não pode ser, por exemplo, uma vírgula, um ponto. Senão ele dá erro, tá ligado? Aqui. Ou senão não pode ser isso, porque dá erro também. Isso aí só em vetores que às vezes ele. Ai. Fala, Rita. Obrigado pelo susto. Rita. Rapidão aqui, só pra complementar essa parte dos nomes das variáveis. É o seguinte, variável não pode conter caractere especial, ou seja, se você vai escrever, sei lá, o nome variável como o nome de uma variável, não pode ter acento. Vocês não podem escrever nome de variável com espaços. Vocês colocam, por exemplo, um underline para facilitar, ou vocês simplesmente escrevem, sei lá, se for o nome de uma variável grande, por exemplo, vocês podem colocar, por exemplo, sei lá, nome do aluno. Colocar as iniciais, letra maiúscula, para facilitar o entendimento de vocês. Mas não pode colocar nem caractere especial, nem espaço. Nome de variável não pode começar com número também, porque senão dá erro. Mas é basicamente isso. Sorry, Júlio, pela interrupção. A gente até em outros níveis de programação a gente faz assim, ó. Soma, aí a primeira letra, ela pode ser qualquer um. Calma, ela não pode ser número, mas durante ela pode ser, tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui soma de 2, eu posso, em vez de colocar o 2 por extenso, posso botar aqui, tá? E a gente faz isso assim, que se me engano se chama camel case, é uma coisinha muito doida. Vocês vão ver isso durante
curso de programação, se não me engano, o Maurício que fala isso, tá? E agora eu vou pedir para a variável soma receber o valor de x mais o valor de y. O que vai acontecer aqui? A variável soma, ela vai receber, que nem a gente já explicou, vai receber o valor de x mais y. Então, por exemplo, se o valor de x e y for, se o valor de x for igual a 10 e o valor de y for igual a 5, vai ficar 15, vai valer 15, tá? A variável soma. O valor da soma e aqui eu vou botar dois pontinhos. Maravilhoso. Soma e maravilhoso. O que vai acontecer? Vai vir aqui, eu vou rodar. Eu vou pedir rodar. E o que vai acontecer? Eu vou digitar aqui o 9, por exemplo. 9 mais 1 igual a 10. O que vai fazer? Vai somar os dois e vai dar 10. O valor da soma é 10. Se eu quiser, por exemplo, aqui... Opa, peraí, deixa eu cancelar. Se eu quiser aqui, por exemplo, botar assim, ó. Caraca, eu vou bugar. Eu tenho certeza que eu estou escrevendo errado. Não, tá certo. 6,0 mais 7,6, ele vai dar aqui, lá ele, 13,6, tá? Ele vai usar outro tipo de variável, que é a variável tipo cadeia. Lembram que a tipo cadeia, ela é o nome, perdão, ela pode ser uma frase, uma caractere só, um nome só, ou ela pode ser um texto. Então a gente vai usar a variável cadeia, o tipo de variável cadeia, que na verdade é uma classe, mas não é o caso, ignorem isso. Escreva, vou pedir para ele escrever aqui bonitinho. Deixa eu só fazer essa partezinha mais chatinha. Aqui, bota aqui, alguém pediu para falar, pode estar lá, Rita. Rita. Júlio, vai salvando os códigos. Depois tu faz o primeiro de novo. Pra gente poder salvar, porque a gente vai mandar para eles depois, tudo organizadinho. Tá? Esqueci de falar isso. Pra salvar. Depois você faz de novo, não tem problema não, continua isso daí, viu? Só pra lembrar mesmo. Sorry. Continua aqui. E eu buguei agora, tá aí não. Leia. Vocês estão vendo, às vezes atrapalha, mano, quando alguém fala, é maluquice, mas bobagem. O que eu vou fazer? Esqueci de falar e criar a variável nome completo. O que eu vou fazer? Completo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pedir para ele digite o seu primeiro nome. Então eu vou pedir para ele digitar o primeiro nome dele, da pessoa no caso. E aí ele vai pegar o primeiro nome. No caso a variável nome vai receber o primeiro nome dessa pessoa, beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, digite o segundo nome. Vai lá, bonitinho, e vai pedir para o usuário digitar o segundo nome dele. Eu estou com um pequeno problema que eu não lembro agora mais ou menos como funciona, mas se eu fizer alguma bobagem, a Rita me lembra. Não? A Rita vai perceber se eu fizer errado. Não. Completo. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo, tá ligado? Eu vou esquecer, eu vou. É comum do ser humano esquecer. Então eu vou pedir pra... Não, na verdade eu testei esse código antes. Por que eu tô perguntando se vai dar errado? Calma, Júlio, respira, relaxa. Relaxa. E aí eu vou pedir para ele escrever. Eu só vou fazer o código aqui e eu vou explicando passo a passo, tá? Seguinte. É um trabalho chato, às vezes, tá? Só para avisar, é chatinho às vezes quando você está escrevendo. Então o que vai acontecer? A variável nome completo vai receber nome, que é o primeiro nome, né? Que ele vai pedir aqui, digite seu primeiro nome, e ele vai receber a variável nome, tá? Quer dizer, a variável nome vai receber o primeiro nome dessa pessoa. Digite seu segundo nome, e a variável sobrenome vai receber o sobrenome, o segundo nome dessa pessoa, tá? O que vai acontecer? O nome completo vai receber o primeiro nome e o segundo nome, tá? Então, eu acho
que é para dar... Ah, não, peraí, eu esqueci de fazer um negócio agora. Calma aí. Para ficar bonitinho, eu costumava fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Cadeia, espaço. Lembre que nas variáveis não pode ter caractere especial, então esse espaço aqui já não vale, esse nome não vale. Vai receber espaço. Como assim? O que vai acontecer aqui? A variável espaço vai passar a valer isso daqui. Então, é um espaço. É simplesmente um pequeno espaço. Então, se eu pegar aqui, espaço, mais... Peraí. Então, vai ser o seguinte. Peraí. Nome completo vai receber o nome, depois o espaço, e depois vai receber o sobrenome. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou lá, vou digitar o meu nome, Júlio. Depois vou digitar o meu segundo nome. E o que é para acontecer é para ele escrever Júlio César, porém com espaço entre o Júlio e o César. Funcionou. Caraca, agora eu fiquei feliz. Caraca. Mas esse tipo de coisinha que a gente faz aqui para deixar mais bonitinho, eu chamo de gourmetização do programa. Gourmetização. Por quê? Porque esse tipo de coisa não faz diferença nenhuma para o programa. Só que para o usuário que vai ver só isso daqui, ele só vai ver isso daqui. Ele não vai se ligar nisso daqui. Então, para ele, é importante que tenha uma... Mais. Número 2, mais. Número 3, mais. Número 4. Beleza. O que é que falta aqui? Dividir por 4. Lembram do sinal de divisão? Barra. Não é barra. É barra. Dividido por 4. Vocês podem fazer assim, enfim, visibilidade para o código. Beleza, vamos executar, né? Para ver a média. 10, 20, 30, 40. Putz, eu erro. Qual foi o erro? Eu não declarei o tipo da média. Vamos lá, deixa eu declarar aqui como flotor real. Post média. Beleza, bora. 10, 10, 10 e 10. Note, ele não exibiu a média. Por quê? Porque eu não chamei o escreva para exibir a média. Então, eu vou vir aqui, escreva. Poderia muito bem chegar aqui e colocar média. Ele ia escrever a média, mas não ia especificar realmente que era a média. Eu vou colocar a média geral dos 4 números é 2 pontos mais média. O que é que aconteceu? A vírgula, ela é tipo uma concatenação. Ela vai juntar o valor da média com esse escreva aqui. Eu poderia tirar, eu gosto de colocar. Lá ele, tirar os 2 pontos, mas eu gosto de colocar os 2 pontos. Lá ele 30 milhões de vezes. Digite o segundo valor qualquer, 100, 100 e 100. Se é uma média de 4 números e eu digitei 4 vezes o número 100, ele tem que me retornar 100. A média geral dos 4 números é 100. É isso. Média geral aí para vocês. Vamos lá. Resumão. Aqui eu declarei as variáveis. Se vocês criarem muitas variáveis no código, vocês não lembrarem de todas, executa o código e o código vai falar que tal variável não foi executada. Você vai lá e coloca. Enfim. Vocês vão aprender a fazer isso aqui com um escreva e um leia. Daqui para frente, usando o for. Não, para. Que é muito mais... Para de falar de for. Muito mais lindo você usar. E aqui o que aconteceu? A variável média, inicialmente, ela estava igual a 0. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, igual a 0. Não ia alterar em nada. Eu só ia estar informando que o valor da variável média, inicialmente, seria igual a 0. Enfim. O valor da variável média vai ser número 1 mais número 2 mais número 3 mais número 4, dividido por 4. O que é que o código vai fazer aqui primeiro? Ele tem a inteligência suficiente para entender que a
o primeiro cálculo que tem que ser calculado é o cálculo que está dentro dos parênteses. E depois ele vai calcular o que está fora. No caso, o valor dessas quatro somas vai ser substituído por um único, excluir os parênteses e dividir por 4. E depois ele vai exibir a média. É isso. Dúvidas? Perguntas? Se pronunciem. Bom, float, no caso como real. Float é real em C, em Python. Enfim, declarar como real é importante. Enfim, eu aconselho a vocês a toda vez que vocês forem pedir o valor inteiro, a não ser que vocês declarem no escreva, tipo, digite 1, 2, 3, declarem como real, para não acontecer de dar esse erro, beleza? Esse tipo de coisinha é chatinho, tá? Muito chato, muito Porque às chato. vezes você declara uma variável, aí o cara digita 3.5, aí você fala, pô, faço isso não, cara. Sim, pô, na moral. E ele, como falaram, ele cobra muito pela visibilidade do código. E isso ajuda muito. Beleza. Aqui, aumento de salário. Bom, vamos lá. Ele não especifica. Não. Aumento de salário tem que ser um por vez, gente. Nossa, você tem deficiência. Tá. O que eu vou fazer aqui? Pedir o salário da pessoa, né? Então, digite o seu salário. Beleza, o cara vai digitar. Eu vou ler salário. Ótimo. Vamos declarar aqui, tipo real. Não é difícil, salário tipo R$1.000, 1.010, 1.100, 1.200. Então declara como real. O que eu vou fazer aqui? Salário. Beleza. Salário. Vamos lá agora. Se eu vou calcular um aumento, consequentemente, automaticamente, eu tenho que ter uma certa porcentagem de aumento. Então, eu tenho que fazer o quê? Escreva qual porcentagem de aumento do seu salário. O cara foi privilegiado e vai receber um aumento. Eia. Aumento. Roda, para ver se não tem erro. Digite salário, 1.220. Porcentagem de aumento, 12%. Não coloca porcentagem, coloca só o valor. Tipo, não declarei tipo da variável aumento. Roda, 1.220, com a porcentagem de aumento 12. Ele não mostrou nada, porque eu só pedi no código para ele pedir e não exibir nada. Bom, o que é que você tem que fazer agora? Preste atenção. Para você calcular a porcentagem de aumento de um salário, você tem que saber o valor correspondente à porcentagem de salário. Se o usuário digitar 10% de R$1.000, para você calcular o aumento, você tem que saber quanto é 1.000, quer dizer, quanto é 10% de R$1.000. Então, o que eu vou fazer aqui? Calcular a porcentagem que o usuário digitar. Mas eu não tenho a porcentagem exata que pode ser qualquer um. Você tem a variável correspondente. Então, o que você vai fazer? Valor, aumento, vai receber o quê? Tá. Nossa, por um minuto eu esqueci como é que se calcula. Aqui ele vai receber, ele abre parênteses, multiplicar pela porcentagem, mas eu não sei a porcentagem, coloca a variável correspondente, salário vezes aumento, e divide por 100. Continha básica, aprende quarto, plano. Beleza, calculei o valor do aumento. Agora o que eu vou fazer? Somar o atual salário mais o valor de aumento. Como? Valor não. Salário final vai receber salário
atual mais valor de aumento. O que aconteceu aqui? Eu vou declarar aqui como valor do aumento e salário final. O que aconteceu? Pedir o salário do cara ou da mulher e pedir a porcentagem de aumento. Se você vai ter aumento, consequentemente você tem que ter a porcentagem de aumento. A variável valor underline aumento, ela vai receber salário vezes o aumento dividido por 100. Como eu falei, ele vai executar logo o que está dentro dos parênteses e depois fazer o que está fora. Depois, o salário final vai receber o salário que o cara digitou, o salário atual, vamos colocar aqui, salário atual, e vai somar com o valor da variável valor aumento, que é o valor da porcentagem de aumento. Bom, vamos executar o código, que digite seu salário atual, 1.200. Qual a porcentagem de aumento do seu salário? 10%. Se é 10%, no caso ele tem que exibir 1.320. Ok, não pedi para ele escrever. O valor do seu atual salário depois do aumento é 2 pontos, espaço, vírgula, para concatenar com essa frase, para juntar com essa frase, e vou colocar variável salário final, beleza? A gente vai executar o código 1220, pedir para receber um aumento de 10% e vai exibir o valor do seu salário atual é 1.320, beleza? É isso. É isso. Agora eu vou passar a palavra para Rita. Beleza. Vamos ver aqui as questões. Deixa eu só observar quais são. Deixa eu ver. Primeira questão, número ímpar ou número par? Uma coisinha que eu esqueci de explicar, infelizmente, mas vocês me perdoem, por favor, foi o uso do porcentagem, o símbolo de porcentagem, que eu vou explicar agora porque fica mais fácil. Uma coisa que eu aconselho vocês, quando vocês pegarem as questões de Maurício, que normalmente tem um texto bem grande, é vocês meio que dissecarem a questão. Peguem pedaços, peguem por partes. Observem as estruturas que vocês vão precisar dependendo da parte da questão. Quando vocês pegarem essas questões, vocês vão perceber isso. Então, primeira coisa, fazer declarar variáveis. Como a gente só tem um valor aqui, no caso, que seria receber, se o número é ímpar ou o número é par, a gente só vai ter uma variável aqui. Eu vou colocar do tipo inteiro para facilitar a nossa vida, mas poderia ser do tipo real, facilmente aqui. Inteiro, eu posso colocar, sei lá, num. E seria o nosso número, certo? Agora, como vocês já viram, eu posso colocar aqui, por exemplo, um escreva, para pedir para o usuário digitar o número, certo? Então, eu posso colocar aqui um escreva. Para digitar um número, então, por exemplo, digite um valor. Isso aqui de colocar, por exemplo, 2 pontos e um espaço, isso aqui já é automático para mim, tá? Mas isso aqui melhora a legibilidade, mas não precisa disso aqui não, tá? Isso aqui é só, como o Júlio disse, gourmetizar o código, só por boniteza, que não precisa disso aqui não. O leia, que no caso ele vai para receber, ou seja, digite um valor. A nossa variável, num, ela vai receber, nesse caso aqui, esse valor aleatório. Então, num. Ok, tudo bem, bonito, lindo. Ok, para agora onde a gente vai. Se vocês lembrarem da estrutura de condição que vocês viram um pouquinho atrás, vocês vão sacar isso daqui. Se a nossa variável, eu vou deixar isso aqui já direto, bonitinho, só para facilitar a minha vida, mas isso aqui é só para facilitar mesmo. Mas o certo é que vocês façam tipo de pouquinho, tá? Mas isso aqui já é costume. Se o nosso num, agora a porcentagem. O porcentagem, se vocês lembrarem da matemática da divisão, a divisão ela tem um resto, certo? Você vai ter um quociente, que seria, no caso, o resultado da divisão, e o resto, que pode ser 0 se for uma divisão exata, ou algum outro valor se a divisão não for exata.
Por exemplo, se você tenta dividir um número ímpar por um valor par, não vai ser uma divisão exata. Então, por exemplo, se a nossa variável num é dividida, no caso, se o resto da divisão da nossa variável num por 2 for igual a 0, ou seja, se for um valor exato, eu vou pedir para o nosso programa escrever aqui, bonitinho, bonito, lindo aqui, ó, escreva esse número é par, ou seja, se o resto da divisão da nossa variável por 2 for igual a 0, ou seja, se for uma divisão exata, é um número par. Se não, agora a gente usa aqui o nosso se não, lembrando que o se não tem acento, é só tipo se não normal. Se acostumem com essas coisas sem acento. Dá um pouquinho de agonia, mas é normal. Posso colocar aqui no escreva. Escreva. Esse número é ímpar. Então, essa é uma lógica que vocês vão ter que ter bastante durante o processo. Esse negócio de porcentagem, aprendam direitinho isso daqui, porque teve uma prova, eu acho que foi em 921 do ano passado, que o Maurício simplesmente não tinha explicado exatamente a função desse porcentagem e o pessoal acabou se prejudicando. Então é bom que vocês aprendam essas coisinhas de operadores bem, entendam bem isso daqui, para facilitar a vida de vocês. Bonito. Agora a gente roda para ver se funciona. Essa versão daqui do Portugal é diferente do que a gente usava no passado remoto, no passado distante, que isso aqui salvava a gente em época de prova, porque o Portugal simplesmente morria. Vocês agora estão na época boa da vida, porque instalaram o IDEzinho nos PC de forma, mas não tinha não, tá? E a gente tinha que sofrer. Opa. Pode falar, Felipe. Eu posso falar um negócio? Coisa rápida. É o seguinte, gente. Tenham cuidado quando vocês estiverem fazendo código e salvem ele. Porque é o seguinte, teve uma prova do Maurício que eu fui fazer no Portugal. Última prova em Portugal. Última prova de segundo bimestre. Eu fui fazer, e tá ligado esse xizinho do lado do mais? Eu fui apertar no mais para testar uma estrutura e eu simplesmente fechei o código de 50 e poucas linhas. Faltava o quê? 40 minutos para terminar a prova. Eu me desesperei e é isso. Então tenham cuidado quando vocês forem fazer e vão salvando. Digitou uma letra, salva o código. É isso. Obrigado, Rita. Então tomem cuidado, salvem antes. Vocês abrem um arquivozinho, um documento no e-mail dos pais de vocês. Vai salvando lá para vocês terem uma cópia, porque se der ruim, vocês têm. Ou na própria área de transferência do computador, porque senão vocês vão sofrer muito. Faltando tipo 5 minutos para acabar o tempo da prova, vocês passarem por isso, é muito triste. Agora é só rodar, a gente vendo o que dá. Rodar, digita um valor, colocar, sei lá. No caso aqui é ímpar, você vai colocar um 7, vamos ver se vai rodar isso aqui. Esse número é ímpar, olha que bonitinho, rodou direito. Vou colocar um número par aqui, sei lá, 4. Ô Rita, você explicou que porcentagem não é porcentagem resto de? Eu expliquei que é resto de divisão e tal, bonitinho. Perfeito. Se liguem nisso, pelo amor de Deus, porque é um sofrimento muito grande a pessoa não saber isso aqui. Porque é coisa básica, dá uma dor no coração, mas é isso. Próximo, vejamos aqui, é número negativo ou positivo. Gente, isso aqui é muito fácil, tá? Inclusive, por motivos de facilidade, praticidade, e porque isso aqui é praticamente igual, a gente faz o seguinte, copia isso aqui. Outra coisa, não façam isso de ficar copiando tudo, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Tenham o costume de digitar as coisas, mais por motivo de praticidade, já tá, só a bexiga. E a gente precisa acabar com isso aqui logo. Eu vou reutilizar esse trecho de código, mas não façam isso. Tenham o costume de escrever as coisas de vocês, para vocês pegarem a prática, mas é basicamente isso. Como já foi falado no início da aula, é escrevendo, praticando que vocês aprendem, então... Mas a gente já é velho na situação aqui, a gente já é anciões, entendeu? Já somos senhores de idade, e a gente já pegou prática disso daqui, anciões. Eu sou mais velha que você, Felipe. Quantos anos? Então, 16. Aula, lembrem da aula, filho, lembrem da aula. Meu Deus. Enfim, tudo bem. Aqui a gente vai manter a mesma coisa. A variável continua a mesma do tempo inteiro. Uma coisinha que os meninos não disseram, mas vocês podem ler várias variáveis numa linha só. Acho que vocês não disseram isso.
Mas, por exemplo, poderia ser aquela questão da média. Eu poderia colocar, tipo, digite os valores. E eu poderia ler tudo em uma linha só. Tipo, aqui esse ler ia ser tudo numa linha só. Que, assim, facilita e economiza linha também. Não precisa ficar escrevendo, tipo, digite o valor, digite o valor. Memória, né? Memória. Enfim, essa parte dentro do se a gente apaga, né? Porque no caso aqui, ó, seria se num menor que 0, ou seja, se esse número for maior que 0, esse número é negativo, certo? Todo número menor que 0 é negativo. Se não, esse número é positivo. Simples, bonito, não é tão difícil quanto parece. A estrutura do si vai ser a melhor amiga de vocês em muitos momentos. Quando isso é uma coisa maravilhosa. Quando vocês aprenderem Switch Case, vocês vão gostar também bastante, porque facilita muito a vida de vocês. Inclusive, dá pra ficar colocando uma estrutura dentro da outra. Vocês vão ver, por exemplo, o si concatenado, que é um si dentro do outro. Então, no lugar do si não, seria outro si com um si não dentro. Parece horrível, mas não é. Eu juro que não é, facinho, muito tranquilo. Então, no caso aqui, é o número positivo ou negativo. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 8. Esse número é negativo. Vou colocar o número positivo agora só para ter certeza que está funcionando. Esse número é positivo. Prontinho, bonito, lindo. Aqui estão os 2 códigos para vocês. Essa questão do se é fácil, é tranquila, de boa. E agora a gente pode finalizar a aula, galera. Boa noite, pessoal. Por nada. Boa noite. Isso é isso. Qualquer dúvida, venha no meu PV que eu resolvo. Tô brincando, porque eu faço meu PV de qualquer coisa. Tudo e mais. Gente, meu caro, boa noite pra vocês. Obrigado pra quem ficou até o final. E é isso, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado muito. E é isso. Qualquer coisa, mensagem pra gente. E é isso. Falou. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.